Hoje damos início ao estudo da dinâmica, que é a parte da física que analisa as causas do movimento. A nossa abordagem tem início com as 3 leis de Newton do movimento. Isaac Newton foi um físico inglês que analisou diversos fenômenos físicos e suas interpretações matemáticas. Em 1687, ele publicou o livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, onde, entre outros fenômenos, ele descreve as 3 leis que fundamentam a mecânica clássica. A primeira lei afirma que quando uma força resultante que atua sobre um corpo é igual a zero, o movimento do corpo não se altera. A segunda lei de Newton relaciona a força com a aceleração quando a força resultante é diferente de zero. E a terceira lei é uma relação entre as forças de interação que um corpo exerce sobre o outro. Mas o que é uma força? Uma força é basicamente uma interação entre 2 corpos ou entre o corpo e seu ambiente. A força é uma grandeza física vetorial, então ela possui um módulo, uma direção e um sentido. Então, para você descrever o vetor força, você precisa determinar essas 3 características que ele possui: o módulo, a direção e o sentido. Aqui na figura abaixo, ele mostra a interação de uma pessoa com um bloco. Na primeira figura aqui que eu estou circulando, tem uma pessoa empurrando o bloco. A interação física entre a pessoa e o bloco se dá através da força. E aqui a gente tem o vetor força representado. Na figura aqui que está um pouco mais abaixo, a interação da pessoa com o bloco se dá através de um fio que está preso ao bloco. A pessoa puxa o fio e, como o fio está preso ao bloco, ela puxa o bloco também através da aplicação de uma força. Aqui nesse slide nós temos mais alguns exemplos de forças, de tipos de forças diferentes. Aqui na primeira, nós temos a força normal. O que é uma força normal? É uma reação ao peso do bloco sobre uma superfície. Aqui eu tenho na figura A o vetor peso apontando para baixo e a reação ao vetor peso é uma força que a mesa, vamos supor que isso aqui seja uma mesa, que as perninhas da mesa, aplica sobre o bloco. Então, assim, força normal. Quando um objeto repousa sobre uma superfície ou a empurra, a superfície exerce sobre ele uma força que é orientada perpendicularmente à superfície, certo? Então, a força normal, ela vai ser sempre perpendicular à superfície. Aqui ao lado eu tenho a superfície inclinada, inclinada de um certo ângulo alfa, mas o vetor força normal, ele permanece perpendicular à superfície. A segunda força que ele retrata na figura é a força de atrito, que é também uma força que a gente chama de força de contato. A força de atrito só ocorre quando eu tenho, nesse caso aqui, o bloco em contato com a superfície. Quando você tenta empurrar o bloco, a força de atrito ela resiste ao movimento que você tenta impor ao bloco. Então, a força de atrito também é uma força de contato com uma força normal, só que a diferença em relação à força normal é que a força de atrito ela é orientada paralelamente à superfície, enquanto a força normal tem uma direção perpendicular à direção da superfície, a força de atrito vai ser paralela à superfície. Aqui no quadro à direita, nós temos mais dois tipos de forças diferentes. O primeiro é a força de tensão,
que ela vai estar sempre associada a um fio preso ao objeto que se quer puxar, no caso, o bloco, né? Então, o que é uma força de tensão? Uma força de puxar exercida sobre um objeto por uma corda, cordão, fio. Nos problemas que a gente for resolver futuramente, esse fio, essa corda, esse cordão vai ser sempre considerado inextensível para que os nossos cálculos sejam mais precisos. E aqui a última força, né? A força peso, que é uma força devido à ação da gravidade sobre corpos com massa, certo? Então, o que é o peso? O que é a força peso? É uma força de puxar da gravidade sobre um objeto, é uma força de longo alcance, é uma força que age a uma certa distância, certo? Ou seja, eu não preciso ter um corpo em contato com o outro. A força peso, ela atua ou ela surge devido a um campo gravitacional existente na região onde o objeto se encontra. Bruno, quer dizer que então nós só temos essas 4 forças, só temos a força normal, a força de atrito, a força de tensão e a força peso? Não, pessoal, existem diversos tipos de força. Força elétrica, força magnética, força atômica, enfim, uma infinidade de outros tipos de força. Entretanto, esses 4 tipos que eu mostrei nesse slide são os que vão aparecer mais em problemas de dinâmica, né? Em problemas envolvendo as leis de Newton que a gente vai encontrar especificamente nesse capítulo. Bem, pessoal, aqui na tabela 4.1, que é apresentada nesse slide, nós mostramos os valores típicos dos módulos de algumas forças. Essa tabela ela serve para ilustrar um pouco para a gente a diferença, né, entre alguns tipos de força. Por exemplo, o primeiro aqui, a atração gravitacional exercida pelo Sol sobre a Terra. A força exercida pelo Sol sobre a Terra é de 3,5 vezes 10 a 22 newtons. Lembrando que newton é a unidade de medida de força, certo? A gente vai ver mais na frente, com calma, a definição dessa unidade. E aqui abaixo, na tabela, temos aqui, peso de uma massa média. O peso que ele fala aqui, pessoal, é o peso força, certo? É a massa vezes a aceleração da gravidade. A gente vai ver mais na frente. Não é a medida da massa que você obtém quando você sobe numa balança, não, certo? O peso que ele está falando aqui é o peso força, é a força peso. Então, a força peso de uma massa média, né, a força devido à ação do campo gravitacional terrestre sobre uma maçã é de apenas 1 newton. Né? Então, aqui para você ter uma ideia mais ou menos do que seria a intensidade de 1 newton de força, né? Exemplos que nós vimos até aqui, a gente tem sempre um bloco e uma força atuando sobre esse bloco, né? Mas o que é que acontece quando eu tenho mais de uma força atuando sobre um determinado objeto, um bloco, um carro, uma pessoa? Como é que eu devo proceder com a minha análise? Vamos supor agora o mesmo bloco só que agora, ao invés de somente uma força, eu vou ter 2 forças. Vou colocar uma na horizontal e a outra um pouco mais inclinada. Eu vou chamar essa força de F1 e essa segunda força de F2. Bem, como é que eu devo proceder agora? O que eu tenho que fazer nessa situação é superpor as forças. O que seria superpor forças? É eu trocar essas 2 forças aqui, F1 e F2, por uma outra força que tenha a mesma função que as 2 forças juntas. Ou seja, eu tenho que encontrar uma força que eu posso chamar de força resultante, que seja igual à soma vetorial de F1
e F2, certo? Então, olha o que ele diz aqui no texto. O efeito sobre o movimento de um corpo produzido por um número qualquer de forças é o mesmo efeito produzido por uma força única igual à soma vetorial de todas as forças. Esse resultado importante denomina-se princípio da superposição de forças. Então, eu vou trocar a força F1 e a força F2 agindo ao mesmo tempo por uma única força, que eu chamei de força resultante, que é igual à soma vetorial de F1 e F2. Essa aqui seria a minha força resultante. E aí, eu posso substituir aqui, ó. Vou desenhar o mesmo bloco aqui um pouquinho mais para baixo. Com somente uma força resultante representada. Então, o que foi que eu fiz? Eu substituí duas forças que existiam por uma única força resultante que é igual à soma das duas forças que eu tinha anteriormente. É isso que significa superposição de forças. Ah, Bruno, só vale se eu tiver duas forças? Não. Você pode ter N forças, certo? Poderia ter 3, 4, 5. Você tem só que ter em mente o seguinte, que você pode substituir todas essas forças existentes por uma única força resultante. Nesse slide nós temos três situações. Numa situação A, onde a pessoa puxa o bloco com um fio exercendo uma força de 10 newtons. Na B, uma pessoa empurra o bloco aplicando uma força de 10 newtons. As duas, no caso A e B, são forças que estão inclinadas. A força em A está inclinada a 30 graus, a força em B está inclinada a 45 graus. E aqui no quadro da direita, nós temos uma situação semelhante à que a gente observou no slide anterior, né? Tem uma situação onde eu tenho duas forças e a resultante dessas duas forças. Ou seja, eu consigo substituir duas forças aplicadas no bloco por uma força resultante que faça, né, que tenha a mesma ação sobre o bloco. E a gente viu que essa força resultante era igual ao somatório vetorial das duas forças aplicadas inicialmente, ou seja, F1 mais F2. No quadro da esquerda, nós temos uma força em cada situação. E nós podemos decompor essas forças em suas componentes X e Y, né? Ou seja, no quadro da direita, nós transformamos duas forças em uma. No quadro da esquerda, nós podemos transformar uma força em duas. Aqui no quadro B, eu tenho um Fx e o Fy. No quadro A, eu tenho uma componente Fy e tem uma componente Fx. Ou seja, eu posso transformar um vetor resultante em suas componentes. Eu posso fazer o caminho de volta com relação ao caminho que a gente fez no slide anterior, certo? Nesse caso aqui, Fx seria igual a 10, no caso 10 newtons, né? Vezes o cosseno de 30 graus e Fy igual a 10 newtons vezes
o seno de 30 graus, certo? O mesmo aqui para a situação de baixo. Você vai trocar só o valor do ângulo. Bem, aqui mais uma vez nós vamos descrever a força em função das suas componentes. Ó. Eu tenho uma força F, que é uma força que é aplicada sobre o bloco através de uma corda. E essa força F ela tem a sua componente X e tem uma componente em Y. Então eu posso expressar a força F como sendo a soma vetorial das suas componentes Fx e Fy. Eu posso colocar isso aqui também em termos em função dos vetores unitários, né? E essa soma vai ser Fxi mais Fyj. Fyj, ok? E aqui a gente pode observar que as componentes, ó, elas vão ter a mesma ação que a força F. A gente fez o caminho inverso ao que a gente fez no slide anterior, onde nós tínhamos duas componentes e encontrávamos a força resultante. Aqui à direita, a gente tem, mais uma vez, a força que está sendo aplicada sobre o bloco, uma força F, representada através das suas componentes. Eu tenho a força F em vermelho e a componente Fx e a componente Fy, certo? Mais uma vez, Fx e Fy como componentes, e essas componentes somadas resultam, né, no vetor F. Vale observar aqui, ó, que o eixo X, né, ele está alinhado com o plano inclinado, certo? Então isso vai surgir muitas vezes nos problemas desse capítulo. Você vai ter o plano inclinado e você vai ter que orientar o seu eixo cartesiano de forma que um dos eixos fique paralelo ao plano inclinado, ok? E aqui mais uma vez nós representamos F como sendo a soma vetorial das suas componentes, ó, Fx somado com Fy. Você pode botar em notação utilizando vetores unitários. Você vai colocar dessa forma, Fxi mais Fyj. Aqui nós temos dois vetores sendo somados, ó, o vetor F1 em vermelho e o vetor F2 em azul. E esses dois vetores vão somados, vão me dar o vetor resultante R. A gente viu que R pode ser escrito dessa forma aqui, ó, como sendo a soma de F1, soma vetorial de F1 e F2. Só que F1 e F2 possuem as suas respectivas componentes em X e em Y. As componentes de F1 são F1x e F1y, e as componentes de F2 vão ser F2x e F2y. O vetor R, ele pode ser escrito como sendo a soma das suas componentes, Rx e Ry. Quem é Rx e quem é Ry? Rx vai ser a soma de F1x mais F2x, e Ry vai ser a soma de F1y mais F2y.
y. E aí, eu posso dizer que Rx é o somatório dos vetores no eixo x. No caso do nosso exemplo, nós só temos F1 e F2, né? Então, é F1x mais F2x. E que a componente RY vai ser igual, no nosso exemplo só temos dois vetores, vai ser F1y mais F2y, certo? Isso aqui a gente está considerando somente o módulo dos vetores, perfeito? Ah, Bruno, e se eu tivesse um terceiro vetor, um vetor F3, um vetor F4, era só você ir adicionando no somatório, certo? Isso aqui vai valer para N vetores. A direção do vetor R, ela pode ser obtida através do cálculo da tangente de θ. No caso aí da figura 4.7, a tangente de θ, ela vai ser dada por RY dividido por RX, certo? E aí com a tangente calculada, você consegue determinar qual é o ângulo de inclinação de R com relação ao eixo X. Na aula de hoje, definimos a grandeza física força e discutimos o seu aspecto vetorial. Na próxima aula, abordaremos mais profundamente os princípios da dinâmica contidos nas 3 leis de Newton.